E eu queria perguntar se você já pensou em ser remunerado por utilizar técnicas como o plantio direto, pastejo rotacionado ou a rotação de culturas, que são práticas comuns em fazendas de todo o Brasil. Sabia que técnicas eficientes de cultivo como essas podem render aos produtores créditos de carbono? Sim, não é só a conservação de áreas florestais que tem potencial para esse novo mercado que já movimenta bilhões em todo o mundo. O que você já faz aí hoje no seu dia a dia também tem grande potencial. E é sobre isso que eu converso agora com o Felipe Nunes, diretor da Turba Brasil. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado. Muito obrigada a você pela participação aqui com a gente. Eu queria começar explicando por que técnicas como o plantio direto, sistemas integrados, o uso de biológicos, pastejo rotacionado, entre outras, podem gerar créditos de carbono. Felipe, explica pra gente. Bom, essas técnicas ou essas práticas têm a capacidade de reduzir a emissão de gases de efeito estufa da lavoura, do sistema, e ou sequestrar carbono orgânico no solo. Se a gente consegue quantificar o quanto de carbono adicional está sendo sequestrado mediante a adoção dessas práticas, isso abre portas para a gente ter a emissão, a geração desses créditos de carbono. Entendi, Felipe, perfeito. Agora conta pra gente como é que a mensuração do balanço de carbono da produção agrícola pode deixar de ser um desafio, né? A gente sabe que em todo o Brasil, tanto pelos custos quanto pela complexidade desse processo de mensuração das emissões e da remoção de carbono, isso acaba sendo um pouco difícil para o produtor rural acessar às vezes. Como é que a gente pode viabilizar essas questões, Felipe? Você está corretíssima. Quantificação é um desafio, afinal de contas, uma área de soja ou uma área de pastagem é um sistema complexo, com milhões de interações acontecendo a cada minuto. A solução para isso é tecnologia, né? Se a gente fosse amostrar e fazer análises de solo de todas as áreas dos nossos programas, isso seria economicamente inviável. Então a gente usa tecnologia. Então a gente usa modelagem avançada, usando inteligência artificial, para diminuir o número de amostras necessárias, mas também modelar o comportamento do carbono orgânico no solo. Tá? Então, em outras palavras, o que a gente consegue fazer é quantificar a quantidade de carbono que está sendo sequestrado mediante a adoção das práticas que nós comentamos. Então, são novas tecnologias que destravam esse tipo de programa e trazem créditos de carbono para a agricultura e pecuária. Perfeito. Agora, Felipe, deixa eu te perguntar, qual que é a principal diferença entre os créditos de carbono gerados a partir de ativos florestais, né, de áreas preservadas, e esses que a gente conquista por meio de técnicas de cultivo mais eficientes e sustentáveis? Por que isso é um diferencial para o Brasil? Qual o potencial do nosso país com essas técnicas produtivas? O foco dos projetos é diferente, né? Então, um é focado em evitar desmatamento ou fazer reflorestamento, e o outro é focado em práticas agrícolas de fato. Tem uma série de diferenças no que tange mensuração, permanência do carbono e outros aspectos. Hoje, a maioria dos projetos verificados no Brasil são em floresta, mas o Brasil tem um potencial gigantesco aqui para projetos também em agricultura, tá? Algo que me perguntam sempre é, pô, mas a agricultura brasileira já não é mais sustentável que a média global? A gente já não faz plantio direto há décadas, então existe ainda potencial para carbono aqui? E a resposta é sim. É verdade que a agricultura brasileira é mais sustentável que a média, é indiscutível, mas tem bastante valor para ser destravado, né? Então, por exemplo, aproximadamente 2/3 dos nossos pastos são degradados. Tem muito espaço para adoção de culturas de cobertura, de sistemas integrados e outras práticas. Então, sim, ainda tem muito potencial aqui para a gente explorar em crédito de carbono em agricultura no Brasil. Agora, falando do interesse do mercado, né? Essa agricultura regenerativa, essa agricultura de baixo carbono, ela é interessante para o mercado ou o mercado está mais interessado em áreas florestais? E quem são esses possíveis compradores desses créditos da nossa agricultura mais eficiente e mais sustentável? Legal. Aqui talvez valha fazer uma diferenciação rápida de dois tipos de crédito.
né? A gente tem créditos que são não verificados e créditos que são verificados. Créditos verificados passam por um processo complexo de certificação para garantir que eles têm alta qualidade e alta integridade. Para esses créditos de alta qualidade, existe interesse e esse interesse deve continuar crescendo, tá? Então, seguindo aí a tendência global de descarbonização. Um relatório recente do BCG mostrou que mais de 90% do PIB global tem alguma meta de descarbonização e uma alavanca importante é a compensação através de créditos de carbono. É por isso que a gente viu aí nos últimos 5 anos o crescimento na demanda na ordem aí de 30% ao ano. Isso é verdade para créditos verificados em geral, mas também é verdade para créditos verificados em agricultura. Então, a gente vê empresas lá fora como Microsoft, Shopify, North Face, comprando créditos verificados em agricultura. Esses são alguns exemplos de várias outras empresas que também o fazem, e essa tendência, essa demanda deve continuar lá. Bacana a gente saber que isso já acontece, né, em outros lugares do mundo e que a gente realmente tem um grande potencial também. Felipe Nunes, diretor da Turba Brasil, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado. Obrigada mais uma vez. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.